E se você tá se perguntando, Thalita, como que eu faço para memorizar tudo isso que eu venho aprendendo com a língua inglesa? Eu estudo, eu consigo assim pegar na escrita, mas quando eu vou falar, nossa, eu esqueço com facilidade. É uma dificuldade muito grande para mim lembrar as coisas que eu estudei. Hoje nesse vídeo eu vou tirar um tempinho para passar para você algumas dicas de quando eu estava no meu processo de aprender inglês, o que eu fiz, o que me ajudou e pode ser que essas dicas sejam úteis para vocês e pode ser que também te ajudem no seu processo aí de aprender inglês. Então vamos lá, bora comigo, não saia desse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e depois deixa aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para vocês. Então vamos lá, vamos começar com a primeira dica. Escreva as palavras que vocês não conheçam e colhem em algum lugar que vai ser visível aos seus olhos, aonde você vai poder ver todos os dias. Antes de eu casar, eu era au pair. Então, eu tinha que me comunicar muito com as crianças, com os pais. E acabava, querendo ou não, eu sempre tendo que usar uma palavra de vocabulário que eu não estava muito, assim, acostumada em usar. E eu acabava esquecendo com facilidade. Então, eu tive a ideia de colocar esses post-its. É post-its, né, que fala no Brasil. Aqui a gente chama de sticky notes. E eu colocava no meu guarda-roupa as palavras que eu mais usava, né? Que eu tinha mais dificuldade, mas que eu também usava bastante no dia a dia. E aí eu colava no guarda-roupa e tenta colocar assim, num lugar visível, aonde você vai olhar. Por exemplo, na geladeira, na parede do meu quarto, ou você compra, né, aqueles negócios que eu não sei como fala, que você põe na parede assim, que muita gente coloca foto e tal, deixa lá só pra isso, e aí você vai colando, ou cola no guarda-roupa, que nem eu fiz, mas deixa num lugar visível, onde você vai poder olhar para essas palavras regularmente, tá bom? Então eu fazia assim, ó, eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, não sei se vai dar pra ver, mas esse aqui, deixa eu ver se vai focar, peraí. Esse aqui tá escrito lunch, que é almoço. É um exemplo, tá? Lunch. Quando eu tava com uma dificuldade, eu sempre colava em inglês, a palavrinha em inglês, e já colocava ali a tradução em português. Porque aí eu ia olhando, almoço, lunch. Almoço, lunch, né? E vai tendo esse costume de repetição, que também é uma outra dica, né, que eu vou falar pra vocês. Vai sempre repetindo, tá? Outra aqui que eu coloquei, home, tá vendo? Home, casa, opa, home, casa. E aí você vai escrevendo as palavras que você tem mais dificuldade de memorizar, pra você ficar sempre olhando. Dinner, jantar, dinner, ok? Eu não sei se deu pra vocês verem certinho na câmera, mas é isso, sabe? Isso aí foi uma das coisas que eu fiz primeiramente pra ter essa prática de memorização. Então era assim, toda vez que eu tava no meu quarto, toda vez que eu tava lá, eu sempre ficava olhando para aquelas palavras e ia repetindo em voz alta, né? Ia me esforçando ali pra eu pegar aquelas palavras e não esquecer mais. E o legal é que eu fazia uma meta, né? Toda vez que eu decorasse uma palavra, que eu já tava craque ali, não tinha mais dificuldade, eu arrancava os post-its, nem sei como fala essa palavra, os sticky notes, eu tirava eles do meu guarda-roupa, e aí eu sentia sabe aquele alívio, tipo assim, uau, nossa, funcionou, que bacana. E finalmente eu decorei aquela palavra que eu não preciso mais colocar o meu sticky notes ali pra eu poder lembrar, né, dessa palavra, porque já tá memorizado, eu consegui. E eu fui fazendo isso com
o longo do tempo, tá? Eu fiquei morando com essa família 2 anos e meio e eu sempre fazia isso. Aí é legal porque você vai vendo que quando você pegou, né, as palavras que estavam lá colado e não estão mais lá, você sente assim, nossa, que bacana, né? E, finalmente eu sei pronunciar, eu me lembro como que é essa palavra em inglês. Então, essa é a primeira dica. Se você quiser tentar fazer essa prática, deixa os post-its num lugar onde você consiga ver, tá? Que vai atrair os seus olhos, que você vai estar sempre olhando ali e vai tentando fazer essa repetição das palavras em voz alta para você conseguir absorver essas palavras na sua mente. Dica número 2, converse sozinho. Se você não tem uma pessoa para praticar inglês com você, seja um amigo ou seja um nativo da língua americana, da língua inglesa, fale sozinho. É uma dica assim que eu fazia, era uma prática, né? Uma prática que eu fazia e me ajudou muito. Por exemplo, toda vez que você está estudando o seu inglês e aí você aprende uma sentença ou uma frase nova, por exemplo, escovar os dentes, brush my teeth. Toda vez que você for escovar os seus dentes pela manhã, fale sozinho. I'm brushing my teeth. Estou escovando meus dentes. I'm brushing my teeth. Eu estou escovando meus dentes. Vou tomar um banho. I'm going to take a shower. I'm going to take a shower. Fale sozinho, converse com você mesmo. Então, é assim, toda vez que você for fazer uma ação verdadeira em português, vai praticando sozinho. Preciso arrumar a cama. Ou vou arrumar a cama. I'm going to make the bed. I'm going to make the bed. Vou tomar água. I'm going to drink water. I'm going to drink water. Ou vai fazendo, né? Conforme a ação que você for fazendo naquela situação, você vai usando as palavras no contexto certo. Estou tomando água. I'm drinking water. Estou comendo. I'm eating, tá? Então, assim, são coisas que vai te ajudar e você vai começar a colocar em prática tudo aquilo que você já vem aprendendo. Então, assim, falar sozinho, conversar sozinho, fazer essa prática de começar a botar o inglês no seu dia é muito importante, porque, gente, é com a prática que vocês aprendem. Então, assim, se você não tem ninguém para praticar com você, para conversar com você, faz sozinho. Ok? E aí faz isso que eu falei pra vocês. Tô indo fazer isso, tô indo fazer aquilo. Vai colocando o inglês ali, em vez de ficar falando em português, vai falando em inglês. As atividades que você vai fazer no seu dia a dia, que você está fazendo no seu dia a dia. É uma das dicas que também eu pratiquei na minha vida quando eu tava aprendendo e que funcionou bastante. A terceira dica seria conversar com um nativo ou com alguém que já tenha essa convivência na América. Fazer uma aula de conversação é muito bacana, porque aí você já vai começar a se soltar e você vai começar a colocar para fora aquilo que você já tem aprendido. E com um profissional ou com um americano ali que está ensinando, eles vão ter aquela coisa de fazer a correção, né? Um professor, por exemplo, de conversação, quando você estiver conversando com o professor, ele vai, com todo amor e respeito, vai te corrigir. Então, quando você tem um suporte de um professor de inglês e você faz aulas de conversação, ele vai te ajudar, entendeu? E às vezes com a correção, quando a gente erra e com a correção, a gente também consegue absorver as coisas. Tipo, eu tava tentando falar I go to, mas era I went to. Aquilo, querendo ou não, vai ficando na sua mente ali com a correção, tá? Quando você tem um profissional, um teacher, uma pessoa para te ajudar ali com aulas de conversação, você vai pegando o jeito com essas coisinhas que acontecem, por exemplo, correção, né? Por isso que muito professor fala, não tenha medo de falar errado, por quê? Porque eu tô aqui para te ajudar. E a correção acaba nos ensinando muito. Então, eu tinha uma professora quando eu vim para os Estados Unidos,
a minha host family, a primeira host family que eu vim pra cá, eles pagaram uma professora de inglês americana pra mim. E eu lembro até hoje que ela me explicou, eu acho que eu falei, vou pegar água de um jeito diferente. Ela falou, não é desse jeito. I'm going to get some water. Can you get some water for me? E aí aquilo ficou na minha cabeça que não saiu mais. Então é muito legal você ter alguém, uma professora, para praticar essa conversação com você do dia a dia, porque aí você vai se soltando, aquelas coisas que você não sabe falar, ela vai tá ali te auxiliando, as coisas que você falou errada, ela vai te corrigir, porque assim você já vai pegando, sabe, o jeito. A gente acho que a gente fica com aquela sensação tipo, nossa, não vou errar mais. Então acho que acaba entrando melhor assim na mente quando a gente tem alguém te corrigindo, alguém te auxiliando, sabe? Então isso me ajudou muito, gente, a conversar, tá? Mesmo que você não se sinta segura no começo, você vai se soltando, você vai ficando mais confiante. Então você tem que conversar com alguém em inglês. Você tem que conversar. Faça uma aula de conversação, faça uma aula privada de conversação para você praticar, para você botar para fora e também para você aprender. Outra dica que é importante também, que eu já comentei mais ou menos aqui no comecinho, mas eu vou falar de novo para vocês, é repetir as coisas em voz alta. Toda vez que você estiver estudando o seu inglês, repita em voz alta. Tem um estudo que fala que a repetição, quando você repete as coisas em voz alta, você consegue memorizar e absorver aquela coisa, tá? Então, se você tem um professor de inglês que às vezes fica falando repete, isso não é ruim, é uma coisa boa, porque a repetição realmente vai te ajudar a lembrar das coisas, tá bom? Então, faça essa prática regularmente de repetir as coisas em voz alta. Tá estudando? Repita em voz alta as sentenças, as frases, para você ir se acostumando ali com a estrutura, tá bom? Vai falando, uma palavra nova que eu peguei, não consigo, por exemplo, lunch. Ai, meu Deus, eu tenho uma dificuldade com essa palavra, eu sempre esqueço. Vai repetindo essa palavra em voz alta todas as vezes que você olhar ali, bater o olho no seu post-it, vai falando lunch. Uma hora a sua cabecinha aqui, o seu cérebro vai, já guardei, lunch. Entendeu? Aí vai ser naturalmente, você vai começar a falar essa palavra naturalmente, sem nenhum esforço, tá? E isso, gente, é com tudo, tá bom? Com tudo. Vai repetindo em voz alta, faça esse teste. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Me ajuda até hoje, quando eu tô estudando, tem uma palavra muito assim, né, muito formal, muito assim que às vezes eu não uso muito no dia a dia, uma palavra diferente. Eu faço essa prática, eu vou sempre ouvindo, né, e repetindo em voz alta. Ouvindo e repetindo em voz alta. Então eu sempre faço essa prática de repetição, sempre. Vou repetindo. E aí chega uma hora que eu não preciso mais ficar repetindo essa palavra, porque ela já entrou na minha mente. E aí eu vou para uma próxima palavra que eu tenho dificuldade, eu faço a mesma coisa. Uma outra dica que também vai te ajudar bastante é escutar inglês diariamente. Podcast, YouTube, filmes, música. E toda vez que você for escutar algo, repita. Pega um filme, uma cena de um filme em inglês e começa a falar sozinho, como se fosse você ali, a atriz, entendeu? It's a sunny day today. I think I'm going to the beach. Entendeu? Um exemplo. Se você escutou isso num filme ou numa série que você tá assistindo, incorpora ali a atriz que há em você e começa a entrar na cena, entendeu? Faz um script ali e repita tudo que você escutar. Gente, isso aí ajuda tanto. E muito na pronúncia das palavras também. Que tem gente que fala, como
como é que eu vou saber a pronúncia das palavras? Ouvindo, gente, ouvindo, lendo, é assim que você vai pegar. Mas, voltando na memorização, isso aí vai te ajudar bastante também, pegar um diálogo, uma conversação simples, tá? E começar a falar ali, né, repetir em voz alta, e isso daí, gente, é demais e ajuda bastante mesmo. Então é uma coisa que vai te ajudar tanto para listening, quanto para pronúncia e quanto para memorização, tá? Mas tem que ter aquela coisa, escuta e repete. Escuta e repete. Vai te ajudar bastante também nesse processo de memorização do inglês. E se você não sabe, eu tenho uma página no Spotify com podcast. Tem muito projeto vindo por aí, não tô postando muito por lá, mas tá vindo projetos novos, principalmente voltado a isso de diálogos, tá? De vocês ouvirem o diálogo, porque aí vocês podem pegar aquele conteúdo, aquele diálogo e começar a usar ele no seu dia a dia com essa repetição que eu acabei de falar para vocês, tá? Se vocês não têm aonde acessar nada. Tá? Então é uma das opções. E aqui nas minhas aulas do YouTube tem muitos diálogos também nas aulas, onde vocês podem pegar, absorver ali com aqueles diálogos e começarem a praticar em voz alta também no seu dia a dia, tá bom? Então tem conteúdo aqui e tem conteúdo lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois dá um clique lá e me segue, que vai vir conteúdo novo também com diálogos para vocês praticarem. E enquanto não vem, vai praticando com o que tem lá. E a última dica é: seja paciente e persistente. Gente, paciência e persistência é o que vão te ajudar nesse processo de aprender uma língua nova, que é o inglês, tá bom? Então pega todas essas diquinhas, esses detalhes que eu passei para vocês aqui e pratiquem. Gente, pratiquem regularmente. Tenha paciência com você mesmo, porque a língua inglesa, para você aprender, ela leva um tempo, tá? Você tá aprendendo uma língua nova, costumes novos, então você tem que ter paciência, você tem que ser paciente, porque é um processo, tá bom? E muitos processos exigem paciência para você começar a ver os resultados, tá bom? Mas se você não tem persistência, é difícil também. Você tem que aprender a ser persistente, você tem que estudar todos os dias, você tem que fazer essas práticas todos os dias. Não adianta você ficar estudando 10 horas num domingo ou num sábado e o restante da semana você nem lembrar que existe inglês. Não vai rolar, entendeu? Você tem que praticar, nem que seja pouco tempo, todos os dias, mas tem que haver a prática regularmente. Então pega aí uns 20, 30 minutos do seu dia, começa a colocar em prática essas dicas que eu falei para vocês e vocês vão ver que vai dar muito resultado. Eu tenho certeza que vai dar resultado. Eu vou ficar com esse vídeo aqui. Depois que vocês fizerem essa prática, voltem aqui e me fala se resolveu ou não, tá? Porque para mim resolveu. E eu fui muito persistente, muito persistente. Eu às vezes tinha preguiça, ou às vezes estava muito cansada, não fazia, mas eu sempre tinha esse contato com a língua americana. Sempre gostei, tá? Então eu sempre estudava, eu sempre ouvia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, repetia, entendeu? Eu sempre fiz essa prática. E olhando para trás e hoje, eu vejo que realmente me ajudou. E se me ajudou, vai te ajudar também. Só seja persistente, não desista, não começa a fazer uma coisa e para. Não, continua, porque você vai ver, eu tenho certeza que você vai ver resultados, assim como eu vi os meus resultados e
Eu fiquei super feliz com eles. Eu tenho certeza que vocês também vão aí regozijar com essa vitória de, meu Deus, eu tô conseguindo, tá funcionando, tá dando certo. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo. É você, assim, ver os resultados. E assim, eu tenho certeza que se você for persistente, você vai conseguir. Muito bem, pessoal. Olha, essas são as dicas que eu tenho pra hoje. Pode ser que venham mais por aí. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou estar sempre aqui em contato com vocês. Mas olha, pega essas dicas, assista esse vídeo, manda pros amigos que estão aprendendo inglês aí, pra te ajudar na memorização do inglês. Pega essas diquinhas e vai praticando. Seja persistente, ok? Não desista, que eu tenho certeza que se eu conseguir, você vai conseguir também. Gente, um grande beijo pra vocês. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. E olha, se você não curtiu ainda esse vídeo, tá esperando o quê? Curta aí, me ajuda a compartilhar, comenta aqui o que você achou dessas dicas, se você já conhecia ou se foi úteis pra vocês, tá bom? Isso aí vai me ajudar bastante a expandir também esse vídeo pra mais pessoas. Então não deixa de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha com os amigos, ok? E olha, desde já eu agradeço quem tá assistindo esse vídeo aqui. Eu espero que tudo dê certo pra você e vai dar. Só seja persistente. See you later, guys!